Boas-vindas a vocês que estão aqui já, 7, 8 da noite, começando, e olhando para esse assunto, que é a segurança financeira empreendendo, né? Que é sempre aquela sensação de, ai meu Deus, que frio na barriga. E quero começar com essa foto que eu achei muito lindinha, que é, além de dar as boas-vindas, dar os parabéns para vocês que estão aqui hoje com a gente. Porque falar de financeiro, para mim, é um assunto que é muito potente, mas também que às vezes é muito doído. Que é uma coisa que a gente convive, mas não se sente muito confortável às vezes, e, e que precisa ter coragem para olhar, sabe? Porque quando a gente fala de finanças, não é de número que a gente está falando, a gente está falando da nossa vida, a gente está falando dos nossos hábitos, a gente está falando de quem a gente é, de onde a gente veio, né? Qual que é a vida que a gente está levando e que a gente quer. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para finanças como isso, como uma coragem da gente olhar para aquilo que a gente é e a nossa potência. Então, eu dou as boas-vindas para vocês, tanto parabéns por a gente estar aqui, né, conversando sobre isso, e vocês são esse suro laranjinha, né, da prosperidade. Então, tem muita gente que precisa olhar para finanças, mas são poucas pessoas que querem olhar para isso. Então, esse é um começo, né? E aí, eu sei que vocês todas que estão aqui já me conhecem, mas eu quero contar para vocês um pouquinho da história que está conectada com finanças, né? Então, assim, eu estou conduzindo essa jornada e já vou contar para vocês que jornada é essa, além da roda de conversa de hoje. E eu fundei a Estratégia, sou CEO da Estratégia, eu nasci no Peru, né? Cresci aqui no Brasil, então eu sou uma mulher migrante, uma bebê migrante, na verdade. E eu vim da área de negócios, mas eu nasci em berço empreendedor. Então, minha avó é empreendedora, meu avô é empreendedor, meus pais também, minha mãe, meu pai sobreviveu no Brasil com 5 filhos empreendendo. Então, para mim, empreender tem uma potência muito grande da gente poder transformar vidas através desse meio, como uma potência mesmo de a gente mudar realidades, né? Eu chamo de mudar realidades. Então, dentro da minha jornada profissional, eu venho desde pequenininha trabalhando dentro dos negócios da família, então assim, meus pais tinham um mercadinho, e eu lembro de mim no caixa pequenininha lá, atendendo as pessoas, adorando fazer conta na calculadora, isso ainda era em cruzeiro, então vocês imaginam quanto tempo faz isso já. Então eu era muito pequenininha e sempre gostei, sempre estive nesse berço, né? E ao mesmo tempo também sempre vi as dificuldades de empreender. Meu pai empreende até hoje, e entre os altos e baixos do que eu vi da jornada dele, eu sempre vi muito a dor de não ter gestão, a dor de ter alguns desafios que a maior parte dos empreendedores e empreendedoras tem, né? Que é esse lapso que a gente tem em gerir um negócio. A gente sabe muito bem fazer o nosso negócio, entregar, mas a gestão é sempre um calcanhar de Aquiles, são pouquíssimas pessoas que, que têm esse conhecimento e sabem como aplicar, desde pequenininho até o grande. E então eu passei por uma jornada, né, de estudar administração de empresas por opção, não foi por falta de opção. Muita gente vai porque não sabe o que quer fazer. Eu fui porque eu gostava muito e era uma coisa muito ampla, então eu falo, meu, isso aqui pode me trazer para vários lugares. E fiz administração no México, né, e depois eu fiz um MBA de direção empresarial na Espanha, e com isso eu criei um repertório sobre o que era gestão, o que é gerir, né. Mas eu estava aprendendo a gerir a empresa de alguém, não a minha empresa, primeira coisa. Eu estava aprendendo a gerir empresas que já haviam construídas, que são empresas que você entra para ser um administrador, então a empresa já existe, né? E aí como é que você constrói do zero a tua empresa? E por outro lado também, eu estava aprendendo a gerir o dinheiro dos outros, mas não o meu. Né? Então ninguém me ensinou assim, senta aqui, vem aqui, deixa como que você cuida da tua base para ir para o próximo. Então dentro da minha jornada que vem do corporativo, do pequeno negócio até jornadas maiores, que eu passei pela Bosch, passei pela Samsung, atendi clientes também de grande porte, então são realidades muito diferentes, né? E aí eu entendi que o meu foco precisava estar nessa gestão estratégica. Então, gente, esse é um pouquinho da onde, né, eu venho nessa formação.
E, oi, Nath, bem-vinda. E aí, contar para vocês um pouquinho aí de breve, né, o que é a estratégia e como é que essa concretude se traz dentro da estratégia. Então, primeiro eu quero contar para vocês o que a gente faz, né? A gente é um negócio de impacto que tem alguns serviços e composições para públicos, mas o nosso principal foco é conectar cultura e impulsionar negócios, né? Impulsionar negócios na América Latina, de preferência os negócios globalizados. Então, a gente tem idioma, cultura e capacitação estratégica de negócios, que é onde a gente está vendo para essa vertente hoje. Então, rapidamente, para vocês entenderem qual que é a nossa estrutura, né? Então, a gente tem um círculo virtuoso com três objetivos: capacitar, conectar e impactar. Tá bom, Nath? Fica à vontade, já fica tranquila, come em paz. Então, o nosso círculo virtuoso é que a gente alcança o nosso público, então, primeiro com capacitação, então, trazendo, dentro de capacitação, a gente tem duas verticais. A gente tem para empresas e times multinacionais, que é um serviço de idiomas e cultura, então é uma escola corporativa para ajudar os times internacionais e multinacionais a se conectarem pela comunicação. E a gente tem a área de mulheres empreendedoras migrantes da América Latina. Então, a gente tem esses dois núcleos, né? E aí, para as mulheres empreendedoras, o nosso foco é trazer estratégia, né? Então, trazer estratégia de negócios, gestão de negócios, para trazer esse pilar que geralmente é o nosso calcanhar de Aquiles. Depois a gente tem a parte de conectar, que é a alquimia, que muitas de vocês já conhecem, que é essa rede, essa comunidade de mulheres imigrantes, mulheres empreendedoras na América Latina, e o nosso impactar. Então, o nosso impactar também vem com esse propósito, né, que é da gente impulsionar os negócios. Então, quando a gente fala de impacto, a gente quer gerar aumento de renda e empregabilidade, a gente quer gerar autonomia financeira e autoestima, porque isso traz poder, isso traz escolha, e integração cultural e visibilidade. Então, o que a gente é, né? A gente é a parceria estratégica de quem está com a gente, com respeito ao feminino e às nossas raízes. Então, são pilares importantes da gente saber de onde a gente vem, como nós somos, e nós, feminino, construímos um novo caminho no empreender também. A gente está descobrindo como é o empreender feminino, né, com a potência feminina, tentando criar um novo modelo, sem seguir, né, sem nos questionar o modelo masculino do empreender. E aí, então, eu já falei para vocês um pouquinho, né, o que a gente faz na concretude. Então, Conexão Sem Fronteiras é essa escola corporativa de idiomas que eu comentei para vocês, que o nosso objetivo é fazer essa conexão entre times. E na parte de desenvolvimento de negócios, mentorias e serviços, a gente tem alguns bloquinhos dedicados para diferentes estágios do empreender das mulheres. Então, a gente vai entrar aqui hoje na trilha de Eu Presa para Empresa. Então, essa roda de conversa vem para dar um início para essa trilha. E por que o início? Porque a gente pivotou a empresa em 2025. Então, a gente está reconstruindo um caminho voltado para o empreendedorismo feminino, né? Então, a gente tem o sócio de aluguel, que é o acompanhamento individual para empresas, mulheres empresas que já estão mais maduras, que já estão no caminho de empreender mais à frente, que já tem um time, que conseguem se dedicar e também precisa de um aconselhamento, mas ainda não tem disponibilidade financeira para ter os especialistas e as especialistas, né? Então, o CFO, o CEO, né, com o respaldo e tudo mais. Então, a gente entra como essa sociedade, essa sócia de aluguel. Depois a gente tem o Quick Mentoring, que é uma mentoria rápida e express, com 3 sessões para resolver um desafio específico, geralmente para quem está começando ou para quem tem um desafio muito pontual e quer solucionar esse desafio. Negócios com DNA, que é para quem não empreende, quer desenhar um negócio com a sua cara e com o seu estilo de vida também. E o de empresa para empresa. E aí eu vou contar para vocês um pouco da onde veio essa trilha, né? Então, também apresentar para vocês um pouquinho o nosso time. Então, hoje a gente está aqui, eu e a Lígia, né? A Lígia que dá todo o suporte administrativo para a gente. E a gente tem um outro time também, o restante do time, a composição do time que não está aqui hoje, mas que também faz parte da estratégia. E aí, contar para vocês também, né? Só passar rapidamente um pouco do impacto que a gente já causou. Então, a empresa existe desde 2020
Então, a gente já trabalhou com alguns perfis, com algumas empresas em diferentes serviços que estão muito conectados com a parte de desenvolvimento de times, desenvolvimento de negócios, e agora, nessa nova versão, a gente entra, então, com esse foco no empreendedorismo feminino. Então, contar para vocês de onde vem esse dia presa para a empresa, né? É uma trilha que a gente está construindo na estratégia, que é para trazer estratégia de negócio para mulheres. Então, aonde a gente mais fala, e a gente fala, bem, gente, disso a gente entende, vamos juntar as pecinhas, né? Vamos trazer para vocês aqui de onde vem tudo isso. E o KIC, né, esse começo, vem através de segurança financeira empreendendo. Por quê? Por 3 razões específicas. Primeiro, um pouco do que eu quero compartilhar com vocês. Vou começar pela segunda razão, que é a quebra das empresas. Então, se vocês colocarem no Google, razão das quebras das empresas, a maior parte das empresas no Brasil, gestão financeira. É uma das principais razões de quebra de empresas no Brasil. Então, por quê? Né, gente, a gente sabe, quem teve educação financeira na escola, quem teve base de educação financeira é um luxo, é basicamente, né, um luxo que a gente tem, se você teve, né? E aí, dentro do que é a minha história, né? Como eu contei para vocês, eu venho de uma família empreendedora, desde a adolescência eu tinha dinheiro, eu cuidava do dinheiro da minha casa, porque meus pais se separaram, então meu pai fazia com que eu administrasse, porque minha mãe não tinha facilidade de administrar dinheiro, então eu administrava as contas desde a adolescência. Mas eu não sabia nada de finanças, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu estava estudando administração de empresas e eu estava trabalhando, era professora de português no México, para pagar as contas, né? E aí, o meu dinheiro chegava um momento que o dinheiro sumia. O dinheiro parecia suspiro. Sabe quando você põe suspiro na boca, eu evaporava. Eu falava, gente, cadê meu dinheiro? Eu ficava numa agonia. E aí, um dia me caiu uma ficha muito grande, que foi assim, tá, como é que eu estou aprendendo a cuidar e gerenciar o dinheiro do outro, né? E eu não sei gerenciar o meu. Eu não sei cuidar do que é meu. Como é que eu vou cuidar da empresa do outro se eu não sei cuidar do que é meu ainda? E isso, para mim, virou uma chave muito grande de eu começar a olhar para isso. Eu preciso aprender a cuidar do que é financeiro, primeiro para mim, e depois para o restante. E aí eu fui acho que é imersão, né? Em muitos livros e muitos cursos. E aí a outra razão, né, é a experiência. Então, assim, nessa jornada que eu tenho empreendendo, ajudando empreendedoras e empreendedores, eu vi muito canibalismo. Eu chamo de canibalismo empresarial, que é um empreendedor ou empreendedora que come e suga a própria empresa, usando os recursos, porque não sabe como fazer. Né? Então, às vezes a pessoa está faturando. Gente, eu já vi gente faturando muito bem, mas muito bem. E a empresa quebra, porque a empresa não dá conta de suportar as despesas pessoais daquela pessoa. E isso acontece muito na realidade brasileira, né? Então, eu chamo isso de canibalismo empresarial. Você come a sua própria empresa. E a outra coisa que eu percebo é que quando a gente começa a entender a lógica das finanças, não são números, é a lógica. A gente começa a ter a consciência, e a consciência vai alterando o nosso comportamento. Porque se eu perguntar para vocês as bases financeiras, vocês vão saber responder tudo. Como é que faz para guardar dinheiro? Como é que faz para não sei o quê? Como é que faz para... Vocês vão saber responder tudo, mas o saber não muda o comportamento necessariamente. A gente sabe que coca faz mal, a gente bebe coca. É uma delícia. A gente, né? Então, esse processo é muito importante. Então, essas são as 3 razões pelas quais eu digo que finanças precisa começar pela base, que é a pessoa mais importante da tua empresa, é você, né? E a partir daí a gente vai para a empresa. Então, se você está bem alinhada, se você está com uma potência para trabalhar com o seu financeiro e saber administrar isso, muito provavelmente a sua empresa vai ser muito mais saudável e vai conseguir se perpetuar ao longo do tempo, né? Sem uma quebra ou seu endividamento, o endividamento maligno, né? Depois eu vou contar para vocês o endividamento maligno e o benigno. Mas é muito importante a gente olhar para isso. Então, e aí quando eu fiz um levantamento, né, dentro da minha história, que eu queria dividir um pouco para vocês, que eu virei um pouco da rata dos livros, quando eu fui olhar para finanças e para cursos. Então, eu falei, tá, deixa eu ver o que eu sei sobre finanças de fato, para eu contar para as pessoas, gente, ó, por que eu sei um pouquinho disso aqui, né? Então,
eu passei numa jornada de muitos anos de estudar muito sobre de finanças, desde a linha mais tradicional estadunidense, de sim, consumo, vamos enriquecer, vem, vai dinheiro, sim, até o capitalismo consciente, que é tipo, legal, gente, mas vamos viver enquanto a gente faz dinheiro, vamos respirar, vamos ter saúde, né, enquanto a gente deixa o capitalismo rodar, né, e a gente aprender a viver em harmonia nesse sistema que a gente vive. Então, com isso, a gente vai, então, para a nossa parte, de fato, que eu vou trazer para vocês, que é essa jornada aqui, que eu vou explicar, vamos passo a passo. Mas antes, né, da gente começar por aqui, eu quero escutar vocês. Então, eu mandei para vocês uma pergunta, não sei se todo mundo viu, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para entender de onde vem a sua percepção sobre dinheiro, né? Então, a gente tem um DNA financeiro, que é tudo que a gente aprendeu sobre dinheiro, tudo que a gente viveu sobre dinheiro, todas as experiências que a gente teve, as brigas ou não brigas que a gente viu em casa por dinheiro, a escassez ou a abundância do dinheiro, os bons usos e os maus usos deles. Então, quando vocês pensam em dinheiro, e aí, gente, fiquem à vontade para chat, abrir o microfone, a gente conversar. O que vem para vocês? E aí, quando eu falo que vem, vocês provavelmente vão ter algumas sensações. Às vezes vai ser no corpo, tem gente que sente peso nas costas, tem gente que sente aperto na cabeça, tem gente que sente agonia, tem gente que sente travar a garganta, tem gente que sente leveza, tem gente que pensa em dinheiro como alegria, como abundância, como fortaleza. Então, eu quero que vocês reflitam um pouquinho, respirem aí, reflitam um pouco o que é que vocês sentem quando a gente vai falar de dinheiro. Pode falar. Eu sinto a pressão na cabeça que você falou, Estê, e para mim, a minha referência do contato com o dinheiro vem da escassez. Então, a inventividade, a criatividade, o não perder oportunidades, pela referência primária que eu tive. Legal. É bem importante ter essa sensação. A gente não precisa levantar, não, só levantar, só abrir o microfone. Somos muito poucas hoje para a gente ficar não, levantar a mão. Somos muito formais. Eu, quando recebi o e-mail, comecei a pensar um pouco mais uma coisa que a mim me chamou um pouco a atenção é como o dinheiro impacta no meu autoestima. E isso como uma coisa que percebi que, não sei, não quero isso. Porque é como que eu me sinto de diferentes maneiras se eu tenho dinheiro ou não. Pode ser esse lado de mulher que falamos, né, do que estamos falando, que pode ser que não aconteça quando somos, mas foi uma coisa que eu percebi ontem e foi, nossa, eu não quero que isso aconteça, na verdade. Sim, bem importante. Importante, Lígia. É uma boa observação. Mais alguém quer dividir? Hoje, para mim, dinheiro, assim, quando penso, traz alegria, já me conecta àquilo que eu quero viver, né? O estilo de vida que eu quero ter. Então, quando eu penso em dinheiro, eu penso em viagens, né? Mas nem sempre foi assim, né? Eu tive também, como ali, uma história de escassez muito forte, assim, de meus pais, sim, até hoje, tudo que compra é o mais barato, porque eles têm um medo terrível da falta. E eu vivi isso por muito tempo, assim. Daí, quando você me perguntou, eu fui ver meu coração. O que tem no meu coração de verdade, né? Sim. Então, hoje eu vejo a alegria. Legal. Uma transformação, então, né, Lu? Mas o fundo foi bem difícil. Foi uma jornada, assim, né? Vencer o medo. Pensando aqui de história, assim, o dinheiro, ele dita um pouco da nossa cultura, né? O dinheiro, ele acaba ditando um pouco a regra do jogo, sabe? Então, quando você não tem, quando você está na escassez, você dá muito valor, ao mesmo tempo você acaba, se você recebe uma ajuda, no momento que você vira esse jogo, né, que você
consegue ajudar os outros, você também sente uma gratidão muito grande. Então, assim, o dinheiro, ele acaba dentro da nossa cultura, conectando as pessoas, distanciando. Então, ele gera alegria, mas ele também gera muita tristeza. Quando você empresta para alguém, ao mesmo tempo aquela pessoa fica com uma gratidão, mas ao mesmo tempo ela fica sem dormir porque ela tem que te devolver. Então, e quando você empreende, você precisa cobrar, mas você também quer ajudar o outro. E aí, então, assim, ele dita muito as regras do jogo, ele flui muito fácil da nossa mão, é muito difícil de conseguir, e querendo ou não, assim, a gente tem muito essa cultura, né, como a Esté falou, estadunidense, do capitalismo, está enraizado, a gente precisa, no final do dia, a gente brinca, né, preciso pagar a boleta, preciso comer, então no final do dia todo mundo precisa trabalhar para pagar, e ao mesmo tempo, não, eu quero ter um consumo mais consciente, mas a sociedade não é assim, então é algo que a gente precisa mesmo cuidar, e nós mulheres, não sei, vocês vão falar por mim, né, eu nunca fui estimulada para estudar matemática, por exemplo. Eu sempre fui estimulada para potencializar o que eu sempre tenho de melhor, que são as relações humanas. Então, a matemática sempre foi negligenciada. E quando a gente entra no mercado de trabalho, eu sou da área de marketing, eu descobri que números eu trabalhava da hora que eu acordava, da hora que eu ia dormir. E no final do dia, dinheiro são números, né? Sim. Então, mulher, assim, pra gente, nunca foi um papo de, né, fluido. Então, algo que a gente realmente precisa trocar, que a gente precisa ter essas conversas que a gente está tendo aqui. Sim, sim, super importante, Lu. É exatamente isso também. Quem tinha aberto o microfone junto com você, Lu? Para mim é muito, me identificando muito com o que a primeira Luciana falou, né, nesse sentido assim de jornada, assim, de transformação, porque se eu penso hoje, eu penso muito numa perspectiva realmente de possibilidade, de qualidade de vida, de escolha, de decisão, mas não foi sempre assim também, assim, apesar de eu ter tido esse privilégio de educação financeira, então minha família, minha mãe, ela sempre me passou assim uma questão de uma educação financeira, mas eu acho que muito também pela perspectiva da escassez. E eu sempre vi assim a sensação que eu tinha, a visão que eu tinha era muito no sentido de pecado, sabe? Não necessariamente de pecado diretamente, mas como se fosse algo que fosse corromper, sabe? Quem tem dinheiro e rico é ruim, então, enfim. Sempre foi muito essa cabeça. Então, quando eu comecei a trabalhar e tal, eu sabia me organizar financeiramente, mas quando eu comecei a trabalhar e tudo mais, eu ficava tipo, eu posso querer dinheiro, né? Era quase como se eu tivesse, tipo, sendo uma pessoa mesquinha, enfim. Então, hoje em dia já mudou, também foram muitos processos que eu fui passando, mas hoje em dia é possibilidade, mas não foi sempre assim. Importantíssimo. Muito, muito legal saber que você teve educação financeira, mesmo que seja na escassez, né? Assim, que é mais fácil virar a visão, né? A perspectiva. Eu também, eu acho que eu vejo muito essa experiência de medo, né? Será que vai faltar? Será que eu faço? Eu guardo hoje para gastar um dia amanhã, eu vivo a minha vida hoje e amanhã eu resolvo, né? Você tem que ficar sempre assim, meu Deus. Mas e aí? Se a gente não deixar de viver e aproveitar as coisas que tem hoje e amanhã a gente não estiver mais aqui, sabe? Tem muita coisa passando na cabeça. Mas o que mais eu fico assim é porque antigamente a gente trabalhava muito com planilhas na mão mesmo, né? A gente anotava assim. E hoje a gente tem muitas ferramentas, então é legal a gente tentar pensar como essas ferramentas podem nos ajudar também. Total, total. Você trouxe pontos muito interessantes, André, que é exatamente isso. Que é como é que eu vivo o futuro sem perder o presente, como é que eu vivo o presente sem perder o futuro. Porque se tudo der certo, a gente vai demorar muito tempo para morrer, certo? Então, também é uma dúvida, assim, aí você fica, e aí? Né? E começa a dar uma ansiedade nesse futuro, e aí nesse presente. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, é bem legal você trazer isso. E a outra coisa também é o ferramental, né? Então, assim, eu falo, quer fazer no papel? Faz no papel, não tem problema, mas faz, sabe? Assim, tem uma noção dos seus números, para você ter controle, mas é exatamente isso, ferramental não falta, né? Muito bom, gente. Então, assim, escutando todos vocês,
eu acho que vai fazer muito sentido compartilhar o que eu trouxe aqui. Então, esse sentimento, né, para mim também sempre foi uma divisão, assim, o dinheiro para mim, pessoalmente, sempre teve muito uma perspectiva de liberdade, porque eu vi, por exemplo, a minha mãe, quando ela se separou do meu pai, minha mãe dependia financeiramente do meu pai, ela empreendia com meu pai, mas ela não sabia empreender, ela ajudava. Então, quando eles se separaram, o que aconteceu? Minha mãe ficou na pior, né? Minha mãe não tinha onde morar, tipo, meu pai ajudou, claro, ele foi responsável nesse sentido, mas o desafio de dependência, para mim, era uma coisa assim que eu falava, gente, eu não quero depender, eu quero aprender a fazer dinheiro, pelo amor de Deus, porque eu não quero ficar nessa dependência. Então, veio muito nesse sentido de libertação, de preciso, mas também de momentos, né? Então, assim, a gente teve momentos na vida que a gente passou por muitas dificuldades, e eu falava, gente, eu não quero ser pobre, não quero pobreza. Sabe, essa coisa do tipo, que dá um desespero. Então, eu acho que a vivência de cada uma conta uma história, né, sobre como lida com isso. Então, o que eu gosto de trazer, né, a famosa pirâmide de Maslow. Por quê? Porque quando a gente fala de segurança, a gente está falando da base de todo mundo, da base de uma família, da base de uma pessoa, de um indivíduo, de uma mãe, né, de toda uma construção. Então, quando eu olho para a segurança financeira, eu gosto muito de trazer, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui, gente, acho que nessa não. Gosto muito de olhar para Maslow, então assim, como é que eu consigo ficar bem? Tendo segurança. A segurança faz com que eu consiga olhar para outras coisas, com que eu consiga fluir, né, como ser humano, e não ficar nessa sensação às vezes, de ansiedade, de angústia, né? E uma coisa que eu gosto muito de trazer o exemplo do dominó, porque eu falo assim, tá, se você não tem segurança financeira, então vamos pensar, aconteceu alguma coisa com você parou de trabalhar, porque você precisou ficar uns dias de cama, seu dinheiro geralmente para de vir. Você quer umas férias. Se você parar de trabalhar e você não se programou, você vai diminuir suas receitas. Se você ficou hospitalizado, alguém precisa te cobrir. Geralmente, quem vai ajudar? A família. Então, se eu estou estressada, angustiada, decai geralmente em quem? Em quem está em volta. Né? Nossos familiares, nossas cônjuges ou cônjuges, enfim, vira um dominozinho sempre, né? E depois eu vou trazer uma questão da construção de riqueza geracional, né? Porque que a gente também, às vezes, termina matando a riqueza, né? A construção da riqueza durante a vida. Então, gente, eu gosto muito de falar assim, né? Beleza, quem paga a conta? Né? Quem que paga a conta quando alguma coisa acontece? É você? É sua mãe? É seu pai? É sua avó? É seu filho? É sua filha? Né, seu parceiro, sua parceira? Alguém paga a conta se você não está garantindo a sua segurança financeira. Deixa eu só ajustar minha tela que eu quero para vocês também. Agora sim. E tem uma outra questão. Nós, mulheres, em geral, tendemos a ter um perfil mais conservador do que os homens. Tanto que é isso que nos salva e faz com que a gente também viva muito mais. Os homens se jogam, eles vão, eles se arriscam. A gente não faz as coisas que eles fazem, né? Então, assim, é muito mais propenso também no perfil de personalidade a gente ser mais conservadoras. E eu não estou falando de conservadorismo nem sei como dizer, social. É o conservadorismo financeiro, tá? Estou falando de segurança financeira. Então, eu não sei se vocês se identificam como perfil mais conservador ou como um perfil mais arrojado, quando a gente está falando de investir. Moderado, no meio do caminho. Moderado. Conservadora, legal. Tá, porque é isso. O que é o conservador? O conservador é o que mais procura segurança. O moderado é o que se arrisca, mas tem um pezinho na segurança. Se arrisca, mas tem um pezinho na segurança. E o arrojado é o que vai desenfreado, se joga,
Ah, o paraquedas não abriu, vixe, agora o que eu faço? É tipo isso. Então, são perfis, né, na hora da gente falar sobre dinheiro. Então, eu queria saber também se vocês estavam nesse mesmo perfil. Se você não sabe seu perfil, gente, é só colocar na internet, perfil de investidora. E aí vocês vão achar, né? Aline, um beijo, depois eu te mando a gravação. Boa noite. Então, a segurança financeira, eu vejo isso muito como liberdade, autonomia financeira, escolhas e potência. Então, você tira a angústia, você tira a ansiedade, né? E eu falo de angústia e ansiedade quando a gente fala de financeiro, que é aquilo que a André falou, não sei, e aí, vivo hoje, não vivo, tal. Então, essa demanda de escolhas, né? E aí, quando a gente vai para a cara da segurança financeira, qual é a cara para vocês da segurança financeira? O que vem para vocês quando vocês pensam segurança financeira? Tem alguma coisa, algum objeto, algum exemplo, alguma situação? Una cara pacífica, Pacífica. armonía. Legal. E para vocês? Talvez a cara da estátua da liberdade. Verdade. Essa imagem tá um pouco, né? Ultimamente tá em alta, né? Mais alguma coisa vem à mente? Não? Beleza. Então tá bom. Geralmente, para as pessoas, em geral na sociedade, quando a gente fala de segurança, as pessoas pensam em CLT. As pessoas pensam em carteira assinada, contrato fixo, e, se possível, né, como nos velhos tempos, qual que era o trabalho mais seguro do mundo? Serviço público, certo? Os avós, os pais mais conservadores, não, filha, você tem que estudar para concurso público, que é lá você garante seu futuro. Mas por quê? Né? Então, o que tem no CLT que dá essa cara de segurança financeira? Tem benefícios, tem coisas que a gente não está acostumado no sentido de renda. Então, por exemplo, salário fixo. Enquanto você tem contrato, seu dinheiro vai entrar. Você trabalha ou não trabalha. Certo? Então, assim, 13º. Todo final de ano tem 13º. Tem empresas que dá o 14º. Maravilhoso. Férias remuneradas. Você não está trabalhando, você tem direito a férias, 30 dias. Fundo de garantia. Benefício, plano de saúde, educação, creche para os filhos. E estabilidade, né, em caso de doença ou gravidez. Então, INSS e tal. Beleza. Mas o que é muito importante que eu gosto de falar, lembrar as pessoas? Que ela está pagando por isso. Quando você é um CLT, a sua empresa paga o dobro pelo seu salário. Então, a empresa, se você ganha, por exemplo, num CLT, 5 mil, o seu custo é 10 mil. Então, da onde está saindo esses 5 mil? Do teu bolso, porque deveria estar no seu salário, certo? Então, você está pagando por essa segurança. E aí, quando a gente empreende, a gente precisa aprender a ajustar essa segurança para nós empreender. Então, como é que a gente cria essa segurança para a gente empreendendo? Então, o que é essa segurança, né? Então, a segurança financeira em si, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o zoom, ela é a capacidade de uma pessoa gerenciar suas finanças, de maneira a garantir estabilidade e tranquilidade diante de imprevistos. Então, é isso que a gente está falando, diminuir a ansiedade, gerar tranquilidade, segurança, para imprevistos. Então, quando a gente está falando de imprevistos, é isso que você trouxe, André, é a linha do tempo. É o presente, mas também é o futuro incerto, que a gente não sabe se vai viver, se a gente vai estar bem, se vai estar doente, se não vai, né? Se nossos pais vão precisar de nossa ajuda, se não vai, se nossos irmãos, enfim. Então, são os ifs, né? Os e se. E se? Então, o que eu gosto de trazer, né? Situações da vida. E se você for hospitalizado? O que acontece? E se seu faturamento cair? O que acontece? E se uma doença grave apareceu, ou você quer tirar férias, ou você quer tirar um sabático? Se você está pensando na sua velhice, como é que vai ser essa sua velhice? E se o pior acontecer? Se a gente falecer, deixar a nossa família?
que acontece, né? Então, a segurança financeira é trazer uma resposta para os ICs, né? Então, assim, Canva, me ajuda? Peraí, gente, ele tá um pouquinho... Travou. Ah, agora foi. Então, esses ICs tá, se for especializada, você tem como você manter sem desespero. Ou ter um seguro de assistência de saúde. O faturamento caiu, você tem um fundo de emergência, você tem caixa na tua empresa. Uma doença grave, você conseguir manter seu sustento sem depender de ninguém, porque senão é você que está se pagando, alguém vai te pagar. Que é férias, você conseguir descansar, né? E não só ficar acumulando, ou mudar de cenário, né? Que aqui diz, mudar de cenário, você vai pra praia, mas ela tá trabalhando. Pensar na velhice, então saber se você terá uma renda garantida, né? E se o pior acontecer, a gente pensar na família, sua família não ficar desamparada, sua família não ficar com uma dívida, sua família não ter que, né, lidar com, além da dor, toda a questão financeira que tem por trás de um falecimento, né? Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente constrói isso empreendendo? Então, antes da gente entrar aqui, quero saber se vocês querem um breve descanso para dar uma circulada, fazer um xixizinho, uma água, ou vocês estão bem e a gente segue? Tranquilo seguir. Também? Também? Então, tá bom. Então, gente, vocês estão também, estão acompanhando, estão gostando. Então, vamos lá, como é que a gente constrói isso na nossa vida de fato, né? Então, eu vou entrar, gente, numa imagem que eu amo e que eu acho que tem muita informação aqui, mas muita informação de uma maneira muito didática. Eu amo esse gráfico, que é o gráfico dos baldes. O que ele explica, né? Ele explica como é que a gente constrói patrimônio, como é que a gente constrói riqueza. Então, assim, quando a gente fala riqueza, eu não estou falando de uma mansão, tá? Eu estou falando de construção de patrimônio. Então, eu quero uma casa, tá? Como é que você consegue manter dinheiro para conseguir uma casa? Ah, eu quero um carro, tá? Esse carro, eu quero ter um fundo de investimento, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, é o que os nossos quereres, né? Essa construção. Então, primeiro a gente começa com algumas palavras. Vamos lá, primeiro destrinchar essas palavras. Renda ativa, renda passiva. Vocês entendem a diferença? Sim, 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 Nath, Andréia, Lígia. Sim? Ok, perfeito. Então tá. Então, quando a gente está falando... por que eu começo com esse gráfico? Primeiro, para a gente construir, a gente precisa ter dinheiro. Então, assim, como é que você constrói segurança financeira? Com dinheiro. Ela não tem dinheiro? Tem sim. Tem sim, que todo mês cai dinheiro de alguma forma. Então, dinheiro tem. A questão é para onde esse dinheiro vai, certo? Então, vamos dizer que essas torneiras são a entrada de dinheiro. Então, desse lado esquerdo da renda passiva, a gente tem geralmente o trabalho, a empresa, né? Que são os nossos ganha-pães no dia a dia. Então, tem gente que tem uma fonte de renda, tem gente que tem várias fontes de rendas ativas. Então, eu sou uma empresa, tá, tenho uma fonte de renda. Mas eu sou uma empresa, também tenho Airbnb, tem 2 fontes de renda. Eu tenho uma fonte, não sei, eu sou CLT e também empreendo, tenho 2 fontes de renda ativa, certo? Renda passiva é tudo que vem daquilo que não vem do nosso trabalho. Então, pode ser os nossos próprios investimentos, pode ser partes de empresas que a gente não trabalha nelas, pode ser várias formas, né? Aí, a gente vai para o primeiro balde, que é esse balde da nossa receita, né? Que é esse balde lindo, maravilhoso aqui. Deixa eu pegar o meu pincel aqui. Aqui, ele. Vamos pincel. Aí, legal. Então, esse rendimento, esse que chama rendimentos, na verdade, seria o que a gente chama de receita, né? Então, beleza. Isso vai pingar no nosso balde de receita. E aí, o que acontece? Que tem um segredo, né? E o grande segredo que eu considero aqui é esse balde, ele precisa tanto encher em cima, quanto diminuir embaixo, para que sobre para essa torneira aqui, ó. Que é a torneira das reservas,
né? Por que essa torneira das reservas é tão importante? Porque é a partir daí que a gente constrói qualquer coisa, né? Então, essa torneira aqui dos gastos, ela vai nos ditar quanto que sai, quanta água sai desse balde, né? Então, beleza, eu ganho muito dinheiro, mas se a sua torneira é uma torneira de apagar incêndio, não adianta nada você ganhar muito dinheiro que você vai continuar na mesma, né? Então, a gente vai aqui para esse balde. Então, às vezes, pode ser que a sua torneira ainda não tenha essa parte aqui, que é a renda passiva, e tá tudo bem. Então, como é que a gente constrói isso, né? Então, beleza, a gente tem a renda ativa, o dinheiro das nossas receitas entram aqui, a gente tem uma torneirinha dos gastos, que a gente precisa entender como é que a gente gasta, e frente a isso, ajustar. Eu já vou explicar isso para vocês. E aí, a gente vai ter os rendimentos dessa daqui. E essa torneira linda aqui, maravilhosa, ela vai pingar para construir as nossas reservas. E o que for sobrepassando as reservas, viram o quê? Investimento. Então, esse é o tchim-tchim do dinheiro da renda passiva, certo? Você fala, nossa, Stefania, lindo, maravilhoso, e agora, né? E aí, tem uma outra coisa que eu adoro, que é isso aqui, beleza. Quando a gente fala de segurança financeira empreendendo, é uma coisa, quando a gente fala de segurança financeira sem empreender, é outra coisa. Por quê? Porque da onde vem essa torneira aqui? Da tua empresa. Que é essa linda aqui. Certo? E aí é a mesma lógica. Por quê? Porque a tua torneira aqui de renda ativa são as tuas vendas. Certo? Então, entrou dinheiro, lindo. Beleza? Renda passiva, a sua empresa também pode ter investimento, a sua empresa também pode ser dona de outras empresas, a sua empresa também pode ter equities, né? Então, assim, essa torneira da renda passiva também pode ter para a tua própria empresa. E esse balde aqui, ele vai ser um balde lindo, chegando dinheiro, porque se você não existisse, muito possível essa torneira ficaria mais fechadinha, que são os gastos fixos, né? Então, aí vai depender, lógico, de como nós, empresárias, administramos esse dinheiro da empresa, e sabemos cuidar do dinheiro da empresa, e o quanto a gente deixa os custos fixos maiores ou menores. Também depende, aqui tem várias questões, tá, gente? Então, não é mágico, a gente sabe disso. Vai depender muito do modelo de negócio, se é comércio, se é serviço, enfim. Mas o mais importante é a lógica da coisa. Então, esses gastos têm que incluir você, que é o que alimenta essa aqui, certo? E aqui vai ser as reservas, que é o fluxo de caixa, que é as reservas financeiras da tua própria empresa, e isso vai gerar investimento, né? Então, que às vezes volta como reinvestimento aqui, não, perdão, como reinvestimento aqui, né, que você joga no balde de novo de gastos, para você poder reinvestir e tudo mais, mas uma escolha consciente. Então, por que eu trago isso? Porque aqui, eu acho que essa lógica da gente entender a construção, não tem muito segredo ter essa construção, né? A construção é torneiras maiores de dinheiro entrando do que torneiras de dinheiro saindo. Essa é a lógica simples. Stefania, linda, isso eu já sei. Óbvio que eu sei que vocês já sabem disso. E aí a gente vai para mas aí a gente começa por onde? Por o nosso balde, né? Que é essa primeira torneira que a gente tem que olhar aqui, gastos. Então, quando a gente vai para gastos, né? Eu gosto muito de olhar para tem diferentes perspectivas com relação a isso aqui, mas é a divisão básica de gastos. Então, essa lógica aqui também traz a visão de como é que o dinheiro a gente administra para cuidar do hoje e do amanhã. E aí, Andréia, isso aqui é um pouco do que você falou, da ansiedade futura, não ficar na ansiedade, né? Porque a gente fala, isso aqui é para ansiedade futura, isso aqui é para hoje, né? E uma outra coisa, gente, só, antes de entrar aqui, tem um balde aqui também, que é bem importante, que não está aqui, que são as dívidas malignas. Então, assim, quando a gente vai fechando a torneira, né, que muito geralmente as vezes perguntam,
Ah, mas o que eu faço primeiro, uma reserva ou pago dívida? É dívida. Se a dívida é ruim, vai pagar dívida. Já vou falar sobre dívida ruim. Se a dívida é uma dívida boa, então você consegue fazer mais dinheiro do que a tua dívida tira dinheiro do que você está fazendo, então beleza, vai para reserva. Mas o dinheiro, quando você tem dívidas que são dívidas maiores do que você está ganhando fazendo dinheiro com isso, ela precisa ser primeiro sanada. Então, o primeiro balde, dívidas. Segundo balde, reservas de emergência. E os outros, investimento. Então, cobriu reserva, cobriu dívida, show, próxima etapa. Cobriu reserva, próxima etapa, investimento. Né? Legal. Dúvidas até aqui, gente? Querem comentar alguma coisa? Trazer alguma coisa? Eu já estou querendo olhar meus gastos deste mês. Quanto gastei para cá. Estou anotando. Legal. Então, isso aqui, para mim, fez muita diferença com essa percepção da ansiedade, da construção. E aí, isso também é maleável, tá? Então, assim, geralmente, cada linha vai dizer uma coisa. Gustavo Cerbasi diz uma coisa, Natália Arcuri diz outra coisa, Harvecker diz outra coisa. Então, eu trouxe para vocês o modelo do Harvecker, tá? Mas não muda muito, tá? Mas mais ou menos é o que a gente traz, assim, de base. Então, o que é essa divisão básica? Então, tá, os teus gastos. Eu vou primeiro para o teu baldinho de gastos, né? Para a tua torneira de gastos. Então, quando a gente vai olhar, a gente pega quanto você tem de receita. Então, para a tua empresa, é muito importante que você seja um gasto fixo com o topo, com o máximo, certo? Então, qual é o seu salário? Ah, eu quero ganhar 50 mil, mas tua empresa está faturando quanto? Então, se a tua empresa ainda não está faturando, você precisa diminuir o peso da tua empresa. E, às vezes, até manter um contrato CLT ou outros contratos enquanto a tua empresa cresce, é um benefício para deixar a tua empresa respirar enquanto você vai crescendo, até você poder depender dela 100%, né? Eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. Eu sei que, às vezes, a nossa empresa é sobrevivência. Então, enquanto ela é sobrevivência, também é importante, pelo menos, estabelecer um limite, né? Então, hoje eu não faturo, sei lá, 5 mil, pelo menos, que eu preciso para mim, então eu não faturo o suficiente para não pagar 5 mil, tá? Qual é o limite da tua empresa hoje, que ela consegue te pagar 4 mil? Fica com 4 mil, diminui seus custos, dá um respiro para a empresa. Ah, mas eu não consigo, tipo, o que eu tenho hoje ainda não me dá sobrevivência, tá? Então, foca em receita, mas em manter os custos baixos, né? Então, porque senão a gente vai comendo a empresa. Então, aqui, gente, essa divisão, eu acho ela muito importante, porque ela olha para várias coisas na vida, né? O que a Nath comentou? Me toquei que nunca tinha pensado que minha empresa também pode investir. A lógica do balde de cima. A lógica dos baldes, como pessoa física já era o que eu tinha, mas não como PJ. Não, muito bom. Legal, Nath. Sim, a nossa empresa também é um corpo separado, né? Eu falo, é um corpinho separado da gente, que tem autonomia própria. Então, aqui, gente, o que é legal a gente ver? 50% para necessidade básica. Vamos dizer assim, né? A tua vida deveria caber em 50% do que você ganha. Como isso soa para vocês? Tá, eu tô indo para a lógica, para a lógica direta, não para a lógica revés, porque depois a gente vai para a lógica revés. Qual é a lógica revés? Tá, se eu tenho custos de 5 mil, quanto eu deveria ganhar? 10 mil, certo? Então, também entender quais são os seus custos dentro daquilo que é importante para você estabelecer qual é a sua meta de receita. E aí, a sua meta de receita também vai dizer qual é a sua meta de faturamento. Certo? Então, a gente pode ir para a lógica mais simples ou para a lógica reversa. Eu gosto das duas, e as duas vão balancear. Então, 50% das necessidades, então o custo de vida deveria caber aqui. Então, tudo, né? Eu gosto muito dessa visão das doações. Então, essas doações, caridade, o Harvecker colocamos como doação. O que ele coloca? Ele fala assim, ó, se todo mundo colocar 10% da sua receita na sua
sociedade, né, no seu meio e tal, a gente sempre mantém uma roda de prosperidade para quem não tem, para doações, para quem precisa, mas também com um limite, né? Eu acho que, se eu não me engano, o Cerbasi, ele fala de 5%, e a Natália Arcuri, acho que também fala de 5%, eu não lembro exatamente as métricas, tá? Mas depende muito do seu perfil. Eu digo que depende do seu perfil. Ah, é obrigatório? Não. Se você com 5% é legal. E aí, o que eu ponho nesse 5%? Geralmente, presentes, doações de caridade, pessoas que eu quero ajudar. Ah, eu preciso de um empréstimo. Você quer ajudar? Dá os 5%. Né? Então, também botar um limite. Depois, investir. Então, isso aqui é o futuro. Esses 10% da nossa renda todo mês é o futuro. Aí você fala, tá, mas isso aqui não me garante nada, tá? Então você vai precisar ajustar, vai precisar aumentar, né? Oi, Thaís, bem-vinda. Oi, tudo jóia? Eu não vou aparecer em câmera que eu tô um desastre. Tá bom. Super atrasado, mas bora lá. Bem-vinda, tá? Então, investir, né? E aí a gente vai entrar na parte de encher aquele outro baldinho. Então, por isso que eu falo, na hora que você vai enchendo os baldinhos, primeiro, você não vai pegar e já vai investir quando você não tem um fundo de garantia, um fundo de reserva. Então, você vai encher o seu baldinho do fundo de reserva, depois vai enchendo o baldinho de investimento. 10% de diversão, amo isso. O que ele fala? Você precisa se recompensar por ser disciplinada. Você precisa se recompensar por ter cumprido as coisas que você definiu. Então, é tipo, você merece seu prêmio, né? E isso, gente, eu acho muito legal. Por quê? Porque, geralmente, a gente não tem limite para aquilo que a gente quer. Ai, hoje eu quero tal coisa. Aí você vai e compra, parcela em 15 vezes. Mas aí você fala, mas qual é o seu limite dentro do que você também precisa, né? Então, essa é o que a gente chama de diversão. E aí, essa diversão é queimar o dinheiro mesmo. Tipo, o que eu quero muito? Ah, eu quero muito uma bolsa, eu quero muito viajar para tal lugar, eu quero muito. Então, você vai, você gasta. E gasta, né? Depois, esse 10% de conta de segurança, que é imprevistos, investimentos a curto prazo. Então, ele também pode se juntar a esse baldinho aqui, né? Então, eu vou enchendo. Então, se eu já tenho a minha reserva, eu vou para investir. Se eu ainda não tenho, eu boto os 20% aqui, tá? E educação. Porque a gente vive ainda numa sociedade em que a gente precisa evoluir conhecimento para evoluir renda, né? Então, é muito conectado ao nível de conhecimento. Então, ele coloca isso. Então, o que é formação e investimento no tua melhoria? 10% todo mês. Investe, né? Então, essa é a percepção de distribuição de gastos do Harvecker. Então, aqui, essas finanças pessoais, né? É separar seus gastos por categoria. Então, vocês podem colocar categorias aqui, né? Eu sei que hoje, talvez vocês não tenham essas categorias específicas, mas vocês podem entender quanto vocês estão gastando de educação, quanto vocês estão gastando de diversão, quanto vocês estão gastando de coisas em geral, né, necessidades, e se vocês também fazem doações, presentes e tal, e a conta de segurança. Então, vocês já conseguem com isso mapear. Então, não é tipo assim, ai, comida, restaurante, não precisa ir nesse específico, nesse granulado, a menos que vocês gostem e queiram. Eu falo, gente, não precisa ter sabe, assim, é entender. Essa caixa aqui é 50%. Tem 50% aqui? Ah, tem. Então, bora para a próxima caixa. Para simplificar a nossa vida também. Não é todo mundo que gosta de números, eu sei disso. Legal. Dúvidas aqui? Não? Beleza. Aqui, para a empresa, né? Então, o que é muito importante? Definir um prolabore, definir seu saláriozinho. Eu sei que prolabore tem um contexto de impostos, de INSS, etc., né? Que é muito específico. Mas, assim, não estou falando tecnicamente de prolabore, é definir um limite. Qual é o limite que a tua empresa consegue te pagar? E manter esse limite. Então, a gente também tem que lembrar que a gente precisa... Nós somos investidoras, todas aqui que empreendem somos investidoras. E como investidoras, a gente precisa saber definir o nosso limite. Então, tipo, não adianta, sei lá, comprar o cavalo, andar no cavalo até matar o bicho, morreu. É a mesma coisa com a empresa, né? Então, é o limite.
Ter uma conta separada. Então, gente, não precisa de grandes coisas também. Por que a conta separada é importante? Eu gosto muito da conta separada, primeiro por hábito. Então, assim, se a pessoa é MEI, microempreendedor individual, não tem muito essa divisão, mas eu falo, aprende a fazer essa divisão, porque quando sua empresa crescer, você vai ter que fazer, e se você não fizer, você vai se matar gerenciando a sua empresa. Então, já ter uma conta MEI, já ter, né, essa torneira, esse seu balde com um nominho aqui, falando isso não é seu, e depois descobrir qual que é a sua renda, né? Então, são torneiras diferentes. Saber seus custos fixos e variáveis também na tua empresa, importante, porque é a mesma lógica, lembra da lógica? Então, custos fixos, custos variáveis. Eu não trouxe a porcentagem aqui, mas não tem problema. Isso também vocês encontram muito fácil no Google, mas também tem essa divisão, né, do que é indicado dentro das empresas, custos fixos, custos variáveis, etc., dependendo do tipo da empresa. E trabalhar com previsibilidade de caixa, que é pelo menos você entender, né? Então, quanto estou recebendo? Quanto que eu estou gastando? Quanto que vai sobrar ou não vai sobrar? Quanto que eu posso me pagar? Então, enfim, entendendo essa previsibilidade. E uma coisa que eu gosto muito é de determinar assim, gente, quero ganhar 10 mil com a minha empresa, tem um saláriozinho de 10 mil, legal. Quanto eu tenho que faturar para chegar nesses 10 mil? Para chegar nos 10 mil, para mim, eu preciso de faturar 100 mil, legal. Então, você vai determinando. Quando chegar em tantos mil e mantiver por tanto tempo, eu transformo meu salário em tanto. Quando chegar, então, tipo, você também fazendo escadinha e manter a saúde da tua empresa. Legal? E aí, a gente vai para cá, que é o futuro, né? Então, esse futuro, quando a gente olha para ele é um futuro de apagar o fogo. Então, as dívidas malignas. Então, as dívidas malignas são essas, são aquelas que a gente está usando dinheiro para a gente sobreviver, né? Então, tipo, eu tenho gastos de 10 mil, mas eu ganho 8 mil, 2 mil todo mês, eu estou pegando do rotativo do cartão de crédito e formando uma bola de neve. É maligno. Agora, eu estou num financiamento que me proporciona um rendimento muito maior, porque eu estou fazendo investimentos X, Y, Z, e eu sei quanto que eu estou pagando de juros, qual vai ser o custo final disso, e eu vou ter um rendimento maior, legal. Então, você está fazendo um investimento, né? Por mais que seja com dinheiro dos outros. Criar um fundo de emergência de 3 a 6 meses. Então, o que é um fundo de emergência de 3 a 6 meses? Qual é o seu custo de vida sem arrancar nada, hoje? Você gasta 3, você gasta 5, você gasta 10, custo de vida. Então, esses custos de vida vezes mês. Então, começa com um mês, meio mês, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o ideal é 6 meses. Por quê? Porque é emergência. Fiquei sem emprego. Empresa faliu. Fiquei sem faturamento. Quebrei um pé. É emergência, né? Separar o dinheiro de férias. Então, o que eu indico sempre pega esse seu salário da sua empresa, divide por 12 e se separa em 12 parcelinhas em um caixinha, né? Que hoje todos os bancos têm caixinhas. Põe no caixinha do banco. Separa ali. Transferência automática. Como é que fala isso, gente? Um dozeavo? Legal. Um dozeavo por mês das suas férias. E vai descansar. Sem ficar tipo, nossa, esse mês eu não vou faturar porque eu preciso de férias. Aí você tira férias com culpa, né? Sobre INSS, Prolabore, né? Recolhe, Prolabore. Sobre seguros e proteções básicas. Então, tem seguro. A gente paga seguro de automóvel sem ver, né? Seguro de automóvel é assim, ou você tem ou você tem. Por que a gente não olha para isso para seguro de vida? Por que a gente não olha para isso para seguro de morte? Né? Então, eu chamo de seguro de morte e seguro de vida. Morreu, sua família fica amparada. E de vida aconteceu alguma coisa com você em vida, você ficou sem trabalhar, você hospitalizou, doença grave, câncer, enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Você recebe dinheiro pelo seguro. Então, por que a gente cuida do carro e não cuida da gente? Né? Pensar em aposentadoria, que é
tanto olhar para uma advogada previdenciária, para quem é CLT, por exemplo, para quem gostaria de fazer pela aposentadoria do governo. Eu não acho que seja um bom negócio, mas isso é uma sensação de segurança para muitas pessoas, e às vezes também já é, tipo, se a gente, como empreendedoras, já tem que pagar o INSS, a gente pelo menos pode, né, usar esse dinheiro que vai voltar para a gente, porque a gente colabora, porque a gente paga. Então, a advogada previdenciária é sempre uma boa dar uma olhada. E investimentos, que são geralmente os nossos retornos, né? E a criação da riqueza geracional. O que significa isso, gente? Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a gente tem uma questão no Brasil, que é o seguinte. Então, pensa assim. A gente nasceu numa família. Essa família geralmente teve uma transição, porque a maior parte dos brasileiros vem da pobreza, vem de famílias simples, né? E aí as nossas famílias trabalharam, tal, tiveram aquisições ou não, e a gente nasceu nesse meio e cresceu nesse meio. Então a gente já chegou numa plataforma, num degrau social, né? Aí nossos pais investem na gente, dão escolaridade, a gente tem essa vida rodeada. Aí o que acontece quando a gente sai de casa, geralmente no Brasil? A gente tenta manter o nível de vida dos nossos pais. Né? Então, geralmente, a gente vai morar perto dos nossos pais, em bairros que a gente frequenta. Dificilmente a gente vai para a periferia, a gente vai para bairros muito baratos. A gente geralmente tenta manter o mesmo estilo da conquista dos nossos pais. Beleza? Aí a gente começa, às vezes, os nossos pais ajudando, ou o apartamento que você ganha, enfim, né? Vai da vida, você vai começar a trabalhar, às vezes junta com uma outra pessoa, cria um patrimônio familiar, vai trabalhando, tem filhos, seus pais começam a envelhecer. Se seus pais não fizeram uma boa programação, o que começa a acontecer? Eles começam a comer a própria construção de patrimônio que eles fizeram. Vende casa, vende não sei o quê, e aí eles começam a consumir esse patrimônio, que seria seu e dos seus irmãos, né? Beleza. Então, aquilo que eles construíram, some. Se eles construíram alguma coisa, geralmente eles consomem. Se não construíram, geralmente quem paga a conta são os filhos. Então, os filhos começam a bancar os pais. Então, os filhos, além da própria família, têm que financeiramente arcar com os pais. Quando a gente vai chegando na velhice, é a mesma coisa. Então, a gente não recebeu aquilo que os nossos pais construíram, porque eles consumiram. A gente também gastou o nosso dinheiro familiar, né, com a nossa própria família, com os nossos filhos, e aí se a gente não construiu, o que começa a acontecer? Mesma roda. A gente começa a comer aquilo que a gente construiu, ou os nossos filhos têm que arcar com a gente. Então, isso é a construção ou não de riqueza geracional. Então, se a gente constrói e mantém a estabilidade, e os nossos pais não consomem sua riqueza construída, passa para a próxima geração. Se a próxima geração pega essa escada, nesse degrauzinho, e continua construindo, sobe mais um. Então, tipo, você vai mantendo a riqueza e, às vezes, aumentando a riqueza familiar, que é essa construção de patrimônio. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso. Mas isso fez um boom na minha cabeça. Eu falei, gente, mas é verdade, porque faleceu alguém da família, quem que paga a conta? A família. O pai, a mãe adoeceu, quem que paga a conta? Os filhos. Então, isso é um cuidado também. Então, assim, o quanto é importante a gente cuidar também, pensando em todo esse contexto. E muitos seguros são muito baratos, gente. Tipo, um seguro de vida, por exemplo. Tem seguro de vida por R$30. Tem seguro de vida por R$40. Você fala, nossa, mas cobra uma coisa... Pelo menos o seu enterro. Sabe, assim, tipo, pelo menos você não precisa deixar para o outro pagar o custo do seu enterro. Então, e também é um cuidado que eu falo, que é o cuidado geracional, né, para a gente olhar para a perpetuidade da nossa construção pela nossa própria responsabilidade com o nosso patrimônio. E aí, essa roda toda volta para cá, né, que é a liberdade, que é a autonomia financeira, são escolhas e potência, porque no final, quando a gente tem mais potência também financeira, aquilo que a Lu falou, a gente ajuda, a gente consegue fazer mais pelos outros, por nós, né?
Então, essa é a roda que eu queria apresentar para vocês da segurança financeira. E agora abrir para saber o que vocês acharam, o que vocês até aqui puderam absorver desse conteúdo. Fez sentido, gente? Super faz. Acho que agora está reduzindo até um pouco minha ansiedade. Eu estou querendo botar tudo na planilha para saber o que vai de baldinho aqui nos meus gastos. Que eu nunca tinha pensado em metas, assim, de números, né? De porcentagem. Eu tenho metas numéricas, assim, de quanto que eu tenho de reserva de emergência, né? O básico. Mas não em porcentagens. Estou doida para fazer isso agora. Legal, legal, passa mais, né? Para a gente entender a balancinha aí do equilíbrio. Muito bom. Sim, eu acho igual. Eu até já anotei alguns números aqui. Mas acho isso, né? Como que minha cabeça está um pouco mais organizada também. E pensar em coisas, por exemplo, seguro de vida. Eu nunca pensei em seguro de vida. Eu acho porque também é uma coisa que eu percebo como, estou sendo muito maior, mas já é hora de pensar nessas coisas, né? Das porcentagens, eu acho muito bom. Também calma um pouco minha ansiedade, como falou a Andrea. Legal. A gente acaba fugindo um pouco desse tema, né? A gente fala, depois eu resolvo. Não, depois eu resolvo. E tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Sim, exato. É o dominó, né? É o dominó. Coisas que uno não pode fazer agora, por exemplo, isso de falar com um advogado, um contador para aposentadoria, é uma coisa que eu até agora não pude fazer estando em outro país, mas que eu tenho marcado, bom, em algum momento, quando eu possa pagar a uma pessoa, é uma coisa que eu tenho que investir, com certeza. E Sim. também, bom, seguro de vida vai estar nessa lista agora também. Tem um seguro de vida que eu pago, gente, que eu acho massa, que é do Nubank, não sei se vocês já viram. Acho que ele custa R$30 e ele também cobre o funeral, a parte funerária de pais, né, de pai e mãe. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. É isso que você falou, Lígia, né? A gente é jovem, a gente não está num período tipo, a gente está pensando no nosso falecimento. Não. Mas, às vezes, não é só a gente, né? Às vezes, nossos pais também. Então, às vezes, nossos pais... E o que começa a acontecer? Se a gente não olha para isso agora, tudo que é seguro, esses tipos de cobertura, quanto mais velhos nós somos, mais caros ficam. E aí, já, por exemplo, para o meu pai, eu lembro que eu tinha visto alguma coisa que era tipo R$20 mil por mês. Não faz sentido, sabe? Então, assim, dependendo da idade que a gente está, a gente consegue ter mais tempo para a construção disso e, ao mesmo tempo, mais leveza. Você fala assim, mas não estou pensando em morrer, não, mas não é para você morrer. Mas, se acontecer alguma coisa, né? Se acontecer alguma coisa com seus pais, fala, pelo menos você tem algum recurso, né? Não sai do tipo da sua reserva ou de alguma coisa que você também está construindo, porque R$30 por mês é muito pouco, né? Então, se você pagar R$360 ao ano, se você colocar R$360 ao ano, o rendimento não dá para o valor que vai ter de cobertura, né? Então, eu acho importante, mesmo por 10 anos, assim. Então, eu, por exemplo, pensei nisso, né? Tipo, bom, se acontecer alguma coisa com os meus pais, pelo menos a gente tem alguma coisinha de respaldo para não ficar esse boom no financeiro, né? Mas aí eu tô pensando muito, trazendo muito essa perspectiva de seguro de vida, né? Mas tem muitas outras coisas. Mas também sem ansiedade, gente. Eu acho que mais importante é a consciência. Porque quando a gente tem consciência, a gente consegue olhar com mais carinho para isso. Não é tipo, nossa, eu não tenho nada disso, que horror, que não sei o que. Não, espera, respira. Vamos lá, é uma coisa de cada vez. Agora você já pode olhar para isso com mais cuidado, né? A Nath comentou, achei muito interessante esse aspecto geracional. Eu achei sensacional quando aprendi isso, da perpetuação da riqueza, né, da construção da riqueza geracional.
porque realmente é muito importante, né? Assim, acho que faz toda a diferença no sentido familiar, porque não é só a gente, né? Ninguém vive sozinha. É sempre um pacotinho familiar. São os pais, os filhos, os irmãos, irmãs, sobrinhos, enfim, todo mundo que está em volta, né? E aí sempre tem esse impacto. A Nath também colocou, você tocou uns pontos que me fizeram pensar bastante nesse aspecto de construção de futuro. Porque, como eu disse, eu tive educação financeira, então eu sempre tive essa organização, mas eu fazia essa construção numa lógica que não era a minha. Agora que estou começando a construir isso a partir do que acredito e quero. Legal, Nath, também sobre essas escolhas, né? A partir dessas lógicas, construir o que faz sentido para ti, faz todo sentido. Lu, você levantou a mão. Foi uma coisa uma dica que você deu, que é importante, eu até estou para ver isso, que é consultar um advogado especializado em previdenciário. Não sei, se você sabe, por exemplo, há pouco tempo, a pessoa que está assistindo aqui, eu fui dar uma olhadinha, fui levantar o meu INSS para ela. Então, quem tem acesso ao Gov, né, você consegue entrar no meu INSS, saber a quantidade de quantos anos você contribuiu para o INSS, mas planejar o seu prolabore considerando a aposentadoria que você quer ter. Porque a aposentadoria, a gente tem que ter, é uma das rendas que a gente deveria construir, né? Porque no Brasil, sinceramente, eu não acredito que a gente vai viver de aposentadoria a médio e longo prazo. Mas é uma receita, uma renda que a gente também não deve desperdiçar, porque eu não sei vocês, mas eu já fiz CLT, eu já contribuí muito, já dei muito dinheiro para a Previdência. Uhum. E eu não quero perder isso. Então, é importante a gente realmente olhar para isso e planejar qual prolabore eu vou começar a pagar para ter, pelo menos, direito à aposentadoria, fazer esse planejamento, né? Perfeito, Lu. Você trouxe um ponto muito importante que muitas de nós, às vezes, vem do CLT e depois migra para o empreender, né? E, geralmente, no empreender, quando a gente está começando, se a gente começa como MEI, a gente já tem alguns benefícios, né? Eu só não me lembro se tem aposentadoria. Eu lembro que tem INSS, mas eu não lembro se tem aposentadoria como MEI. Mas... Oi, Lu? Tem, mas porque você contribui, né? Dentro do pacote do MEI, tá também a Previdência, né? Tá também a Previdência, tá. Então mas isso que você mesmo assim precisa pedir para você planejar. E qual o valor a gente der, a gente vai... Isso, exato. Porque, assim, garantia é o mínimo, né? Mas qual é o mínimo como a gente for se aposentar? Então, hoje, o mínimo já é uma quantia que não paga conta de nenhuma pessoa da idade de aposentadoria, né? Então, a gente já sabe disso. E aí, um dado que é muito triste, só para compartilhar isso com vocês antes da gente ir para outra parte, eu vi o gráfico de como vivem os idosos no Brasil. E é uma pizza muito triste, um gráfico de pizza. Basicamente é assim, a gente tem o Brasil está dividido em 3 grupos. São 4, mas são praticamente 3. Um grupo deles, então 1/3, vive de aposentadoria, ou seja, depende do governo. 1/3 vive de apoio de família e familiares e amigos. Então, eles são bancados por familiares e amigos. 1/3 vive na miséria. E 1% dessa pizza toda do Brasil tem independência financeira, que não depende nem do governo, nem de amigos, nem de caridade. 1%, gente. Então, assim, é muito importante a gente olhar. E aí Andréia, chega esse potinho do futuro, né? Porque esse potinho do futuro, nós, como brasileiros, não temos esse hábito. E a gente sabe que a aposentadoria não vai pagar nossas contas, não a aposentadoria do governo, né? Então, a gente já sabe disso, a gente já está vendo essa construção já desde os nossos pais. Tipo, os nossos pais estão aposentados, se tiveram sorte, se aposentaram muito bem. Mas a nossa geração não vai ter abundância, vai ter alguma coisinha, que ok, que é uma renda passiva que vai entrar ali. Mas não vai suprir nossos custos. Então, sim, é super importante olhar para isso. E a advogada previdenciária é exatamente para isso, para a estratégia. Quanto eu tenho que pagar? Vale a pena pagar? Não vale? Para eu poder receber quanto eu vou receber, né? E fazer essa estratégia. Acho que isso é bem importante.
Legal, gente. Então, eu vou passar para vocês e vou mostrar para vocês o que eu construí com muito carinho e que é... Deixa eu ver se eu estou falando certo. Então, que é o mão na massa, né? Então, assim, essa roda de conversa, ela era uma pincelada, ela é uma pincelada, um workshop que eu desenhei para trazer a mão na massa de tudo isso que a gente conversou. Então, como é que eu desenho? Como é que eu faço essa construção? Como é que eu desenho tudo isso? Né? Então, é uma jornada, então, lembrando, né? É essa trilha de eu presa para a empresa, para ajudar na estruturação da empresa, para sair dessa, às vezes, da dependência de uma única pessoa na empresa, para a gente estruturar, organizar, começando pela pessoa física, né? Então, são 4 encontros semanais, eu que vou guiar essa primeira jornada, online e ao vivo. Então, o que é o objetivo, né? É transformar a insegurança financeira em estratégia, é a gente, mesmo com pouco, a gente aprender a organizar essas finanças, se proteger e planejar esse futuro nosso que a gente olha. Então, é muito mão na massa, que aí qual é o objetivo? É fazer uma análise, primeiro uma análise, como é que está a sua saúde atual, financeira, como é que estão as suas finanças, né, e aí é trazer esses números que vocês estão falando, eu tô louca para olhar e tal, fazer isso com essa mão na massa. Desenhar um plano prático para organizar suas finanças pessoais e do negócio, né, então trazer um pouco mais essa visão de negócio, aprofundar um pouco mais, um mapeamento do seu DNA financeiro, de onde você veio, o que você pensa, seu perfil como investidora e os investimentos básicos para começar, então também uma passada básica nos investimentos, né, então por onde eu começo, criação da reserva para férias e para emergência, conhecimento sobre seguros e outras opções de respaldo financeiro, então eu vou convidar uma especialista também para falar sobre as opções, quais são as opções, quais são os custos, o que de proteções a gente tem, né, de opção, apoio com IA para planejamento e clareza das decisões, indicação de livros e conteúdos para quem quiser aprofundar, né? E as trocas em grupo, com apoio entre todo o grupo e quem está nessa jornada, né? Então, é fazer essa jornada sem ficar sozinho. Tem 2 materiais que acompanham esse workshop, que é um caderno de exercícios, que é essa jornada toda, e uma planilha individual. E aqui a gente vai para a planilha, porque assim como a Andrea falou, né, tem muita ferramenta, mas às vezes as ferramentas trazem complexidade. Então, o objetivo é trazer primeiro clareza, e depois, se você quiser migrar para a ferramenta, você poder migrar com clareza, né? Qual que é a transformação que é esperada desse processo, né? Entender como funcionam as regras do jogo do dinheiro para quem empreende, então, ou seja, estratégia financeira e saber pensar não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica também. Saber quanto precisa faturar e como se pagar corretamente, por etapas do seu negócio, um pouco do que eu comentei, né, antes. Tomar decisão com mais estrutura e menos medo, menos ansiedade. Criar um plano financeiro que funciona para a realidade de cada pessoa, então cada etapa do empreender demanda uma estratégia diferente. Sair do improviso e começar a construir com autonomia e leveza, né, e direção. Entender como separar o dinheiro da empresa e da pessoa física sem complicação, então não é só a conta, mas também o raciocínio disso, né? E aí o convite para vocês é um workshop pago, com 4 encontros, então, ao vivo, a gente vai gravar e vai disponibilizar as gravações também para que vocês possam consultar. Vai ser um grupo pequeno, de no máximo 30 pessoas, para manter também esse grupo, para ter contato, né, para ser humano, para a gente conseguir trocar. E vai iniciar dia 15 de julho. Então, gente, para quem tiver interesse, é só escanear o QR Code. E esse workshop vai ser o nosso primeiro workshop da trilha. Também lembrando, muito importante, que quem é da Alquimia, né, quem faz parte da nossa comunidade de Alquimia tem 10% de desconto. E aí, nesse QR Code, a gente disponibiliza o formulário de inscrição. Então, se para vocês faz sentido, né, vocês fazerem essa jornada com a gente, vocês serão muito bem-vindas, vai ser um prazer estar com vocês também. E se vocês também conhecerem pessoas, falam, essa pessoa precisa muito disso, chamem, porque a gente sabe que muita gente, assim como eu falei da coragem, né, muita gente precisa, poucas pessoas têm coragem para olhar
para a gente trazer essa construção. E, não, por último, e não, né, esquecendo que em breve a gente vai para a segunda, né, então a gente terminando a trilha segurança financeira, essa primeira jornada, a gente vai para o próximo assunto, para vocês também acompanharem, as redes sociais da estratégia estão aqui, e as minhas também, acho que todas vocês estão conectadas comigo, mas se vocês quiserem também se conectar. Então, gente, vou parar a apresentação, quero saber como é que vocês terminam hoje essa conversa, essa roda, como é que foi a experiência para vocês. Eu peguei só o finalzinho, mas eu já tô com o coração na mão, que eu não peguei o começo. Então eu vou pedir para as amigas, você, me passar esse recording aqui, porque é aquele típico tapa na cara que estamos precisando. Para mim. Tipo, minha filha, vamos fazer o negócio direito, porque do jeito que tá, não dá. Eu adorei as ideias da... Eu também nunca tinha pensado em fazer seguro de vida, etc. Ainda mais eu, né? A pessoa que talvez mais precise fazer um seguro de vida, porque eu sou pronto. Mas, enfim, eu achei bem interessante, assim, todas as propostas. E, enfim, tô com muita vontade de entrar no grupo já. Legal, tá, que bom. Eu trouxe consciência, acho que é isso, é consciência. Eu acho que foi aquele tapinha, é o tapinha. A consciência tá no subconsciente, mas aí você vai deixando. Aí a gente vai ficando velha. Enfim. Bom. Excelente. Que bom, tá? Obrigada. A Luciana, né, que saiu, a Luciana de Campos, falou que tinha que sair pela bebezinha. Achei o tema relevante, já tem algumas ações que preciso fazer a partir das provocações realizadas aqui. Legal. E a Natália respondeu, acendeu várias luzes na cabeça, adorei. Legal. Muito bom. Vocês querem comentar alguma coisa, Déia? Acho que mais do que consciência também é profissionalizar, né? Porque, assim, por exemplo, quem não entende de finanças acha que está fazendo certo o feijão com arroz ali, né? Mas às vezes a gente não está fazendo. E se tratando de dinheiro, né? Ter a estratégia, ter essa visão de quem entende, é muito bom, assim. É uma disciplina que a gente não domina e que a gente tem que ter ajuda. Né, e principalmente pensando para empreendedoras, assim, eu também sempre fui CLT, então era muito tranquilo, eu trabalhava, não trabalhava, o dinheiro caía no final do mês, INSS estava pagando, não tinha esses temas no dia a dia. Quando a gente empreende, você fala, o que mais que eu tenho que pagar? E o contador te manda uma DAS, você fala, de que raio é essa DAS? Eu não quero mais pagar imposto, entendeu? Não vai estar tirando tudo isso daqui, porque a gente não entende. E aí você sai fazendo o pagamento ou esquece de fazer o pagamento, né? Então a gente precisa ter essa ajuda mesmo, assim. E fazendo em grupo é muito bom, porque aí você vai, primeiro, descobrir que você não faz as coisas erradas sozinha. Que muita gente faz, né? E segundo, que você vai aprendendo com o erro do outro, ou com o acerto do outro também. Então é bom, assim, é muito bom. E não desmotiva também, né? De estudar sozinho. Legal. E uma pergunta, para a gente poder divulgar, você vai começar a divulgar nas redes da estratégia ou na tua, para a gente também mandar para os amigos, assim, compartilhar? Sim. Vou sim, eu vou mandar o link também para vocês também aqui, eu vou mandar para vocês, vou mandar também pelas nossas redes para vocês poderem compartilhar. Tá bom, aí a gente compartilha também. Legal, ótimo. Bom. Pois tem que fazer outras turmas, porque essa aí eu tenho certeza que a minha irmã vai querer fazer. Eu quero fazer, mas eu tenho uma viagem internacional marcada, então eu não vou conseguir fazer nessa época, mas tem que fazer outras turmas já. Demanda minha. Legal. Então, esse é o MVP que eu estou lançando da primeira trilha para entender se as pessoas... Porque é isso, né? Eu sei que as pessoas precisam, mas as pessoas precisam querer, né? Porque senão não adianta. Mas dependendo de como for, a gente faz repeteco, vai trazendo a trilha de novo, né? Acho que é importante. Legal, né? E a Nath respondeu, verdade, é importante profissionalizar essa organização financeira mesmo. Eu acho que quando a gente entende a regra do jogo, a gente joga mais fácil.
né? Então, a gente não fica driblando o jogo, né? A gente joga. E aí fica mais leve, acho que é essa a palavra, fica mais leve. Muito bem, gente, chegamos ao fim. Agradeço imensamente vocês, foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, um pouquinho de energias boas. E para mim o mais importante dentro desse processo é isso, é a gente se sentir mais potente com aquilo que a gente tem, né? Então, se eu puder mudar um pouquinho para melhor, né, a vida de cada pessoa que a gente troca informação, eu já fico super feliz. Então, uma enorme gratidão por vocês estarem aqui, dividir essa noite comigo.